manchete do Atlético, chegando com o Galo aqui no tiro de meta, Henrique André. Após pausa para a data FIFA, Galo faz último treino antes de viagem para duelo pelo Brasileirão. Amanhã tem a Chape. Com os detalhes do time alvinegro, Henrique André, bom dia. Ei, Nath, bom dia pra você, pra quem tá acompanhando o tiro de meta aqui na Itatiaia nesta quarta-feira. Daqui a pouquinho, às 10 da manhã, o Atlético faz o último treinamento antes da viagem para Chapecó, onde enfrenta a Chapecoense pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o Galo finalmente voltando a jogar. Acabou a data FIFA e agora o Eduardo Domingues e seus comandados voltam as atenções para esta verdadeira maratona que o Atlético terá pela frente até a pausa para a Copa do Mundo. Serão 18 partidas em 59 dias, é jogo demais, e o Galo precisando se reabilitar na competição mais importante do país. Eu falo isso porque o Atlético tem 8 pontos em 24 possíveis e ocupa a 13ª colocação. A Chapecoense, que ainda não perdeu em casa, tem 1 pontinho a menos, tem 7 pontos e ocupa a 15ª posição. Bom, se o Galo, por acaso, a gente não tá torcendo pra isso, viu, Nath? Perde no sul do país, pode terminar a rodada na zona do rebaixamento. Então, uma vitória importantíssima pra quebrar de vez essa zica, essa urucubaca fora de casa. São 4 jogos com 4 derrotas. Então, é o momento certo pro Galo voltar, dar a resposta e conseguir uma vitória importante pra subir na tabela e, deixar o Z4 bem longe. Sobre o time, o técnico Eduardo Domingues ainda não sabe se pode contar com os 7 jogadores convocados nesta data FIFA. E não é segredo para ninguém, né? O Brasileirão é o principal objetivo do Atlético, se não o título, que já está um pouco distante, a classificação para a Copa Libertadores. Então, ao contrário do que fez nos anos passados, o Brasileirão vai ser levado mais a sério. Tá certo, Nath? Um abraço para você e para quem tá acompanhando o tiro de meta. Tá certo, Henrique. Um abraço pra você também. O Atlético tem que levar o Brasileirão a sério, hein? Atlético que estará em campo amanhã, então, às 7 da noite contra a Chapecoense na Arena Condá. E depois aí da parada FIFA, né, da data FIFA, já tem viagens marcadas. Primeiro essa pra Chapecó, que vai ser na quarta-feira. É uma viagem rápida, né? Vai pra Chapecó, joga na quinta, retorna logo após o jogo, e é normalmente assim que o Galo faz. E o Atlético definindo os detalhes da sua viagem à Venezuela. Na semana passada, alguns membros, da comissão técnica, o pessoal de logística, de segurança do Atlético, já esteve em Valência, na Venezuela, e aí eles fizeram o trajeto, né? Caracas, Valência, para cercar de todos os problemas, né, que podem ter em viagens logísticas mais complicadas. O Galo fechando aí para ir a Valência em voo fretado na véspera do jogo, retorna na quinta-feira, o Galo vai jogar na quarta, dia 8, e como a CBF marcou ontem, Cirilo, o duelo do Galo contra o Santos na Vila pro sábado, no dia 11, o Atlético fazendo a sua logística parando em São Paulo. Então não vai valer a pena voltar à Venezuela, vir para Belo Horizonte para no outro dia ir para São Paulo, né? Então o Galo vai voltar à Venezuela na quinta e na sexta já estaria em São Paulo para treinar e jogar no sábado contra o Santos. Então agora vai começar os desafios e por isso a importância dos jogadores serem liberados do departamento médico. O Galo que já teve o Vitor Hugo, zagueiro, liberado, já está disponível, e o Maicon a gente trouxe no primeiro tempo, já de chuteiras. Hoje fez um trabalho já de chuteiras com bola ainda em separado. Mas eu creio que nessa semana seguinte aí, que o Galo vai viajar para Venezuela e depois para Santos, ele já deva ser liberado. Aí se vai levar para o jogo, aí é uma situação difícil, né? Na Venezuela não creio. Aí para Santos vai depender do Barba Domingues, mas para ter o grupo cheio, né, Cirilo? Vai precisar de todo mundo. São 18 partidas até a Copa do Mundo, até o fim do mês de maio. O que você espera do jogo, Edu? Se o problema do Atlético fosse só o adversário, né? É que o Atlético fora de casa é Chape, é Vitória, é Corinthians, é Flamengo, não importa o tamanho do adversário, não tem importado o momento do adversário, é o Atlético que tem tido problemas jogando como visitante, né? O Galo não tem se acertado, independentemente de ser Chapecoense, precisa voltar a vencer como visitante, porque o Campeonato Brasileiro, ele exige isso, Cirilo. Não adianta no Campeonato Brasileiro você ser esse visitante com o Atlético vencendo desde 2024, que pouco incomoda, que os adversários já sabem que vai ter muita dificuldade, que toma um gol e sente e desmonta.
o Atlético precisa voltar a vencer. Jogar lá é sempre muito difícil. Agora com gramado sintético, pro Atlético não deveria ser um problema, porque o seu gramado também é sintético, então não há esse tipo de desculpa quando é o Galo. Mas para mim o Atlético primeiro precisa resolver o seu problema com ele mesmo, como visitante. Para depois sim a gente falar do adversário. Passou da hora do Galo sair de Belo Horizonte e voltar a vencer. Ó, Abílio, eu tô de volta agora aqui com o Marcos Fabrício também, na mesa, cara. E a gente hoje bateu um papo muito legal com o Sérgio Coelho, presidente do Atlético. Vem aqui a Itatiaia para bater um papo com o Eduardo Costa. A gente falou assim, não, vai pisar aqui, não vai falar de Galo, não existe isso, né? Então, o nosso Igor Varejano, que é repórter do Digital, conversou com o Sérgio Coelho e perguntou para ele sobre as prioridades, ou a prioridade do Galo em 2026. O Sérgio Coelho falando que a prioridade então é o brasileiro e de olho na Libertadores, né? Mas vamos trazer para a realidade. 8 pontos em 24 possíveis, então o Atlético vai ter que começar essa reação e tem esse jogo contra a Chapecoense na próxima quinta-feira como visitante. E como a gente vem falando aqui, né, Pedro? 4 jogos, 4 derrotas fora de casa, então é o momento aí do Atlético dar as cartas e mostrar que de fato vai levar o brasileiro a sério. E outra pergunta que o Varejano fez para o Sérgio Coelho foi em relação ao Hulk, né? Porque eles têm uma ligação muito forte naquele período. O Hulk vai pro Fluminense, o Hulk fica, vai renovar, não vai renovar. O Sérgio Coelho foi uma figura muito importante até na conversa com o camisa 7 do Galo. Sérgio Coelho faz falta aí também, né? Mais ativo no futebol do Galo, mas preferiu dar uma afastada, uma descansada ao Sérgio e falando com a gente aqui na Itatiaia também sobre essa questão do Hulk, que tem um final de contrato em dezembro, né? Encerra o contrato do Hulk com o Atlético e ele deixando aí então para o Paulo Brax, o Rafael Menin, essa questão, mas não escondeu a sua torcida, né? Ele quer que o Hulk permaneça no Galo e para ele tá na lista aí no top 2, né, dos maiores ídolos da história atleticana. Sérgio Coelho participando com a gente, então, aqui da turma do bate-bola, Abílio. Quando daquela homenagem dos 500 gols como profissional, né, o Sérgio Coelho aparece no vídeo de um momento muito importante e é, sem dúvida nenhuma, um elo entre o Hulk e o Atlético atualmente, especialmente, né, nessa conturbada virada de 25 para 2026. O Sérgio é um dos principais elos entre Hulk e Atlético, porque lá em 21 foi ele que contornou um problema entre Hulk e Cuca, no momento em que o Cuca era muito ídolo, continua sendo, mas era muito ídolo e o Hulk era apenas um jogador grande que havia acabado de chegar. E o Sérgio Coelho tem uma responsabilidade enorme no resto da história, porque ele contornou aquela situação. Acho que perde o Atlético sem o Sérgio Coelho no futebol, mas ganha o Sérgio Coelho fora do futebol, porque dá dor de cabeça pra caramba. Deve estar mais tranquilo. É coisa pra doido, né? Sobre esse discurso do objetivo de chegar à Libertadores via Campeonato Brasileiro. Está na hora de reagir para colocar esse discurso em prática. Afinal de contas, o aproveitamento do Atlético até aqui é de 33% nas 8 primeiras rodadas. Para isso, precisa meter as bolas nas casinhas, né, o Pedro Abílio? O Atlético já contundência. Boa, né? É uma boa palavra, essa. A gente ouviu muito, né, no último ciclo. Diria São Paulo. Mas, assim, a gente já viu nos últimos jogos um desempenho melhor. Desempenho, cara, se você é consistente, né, vai desempenhando a cada partida num nível bacana, fatalmente você vai ganhar os jogos, entendeu? Não tem outra, cara. Jogou bem, você vai perder um ou outro, você vai empatar, mas se você for consistente no desempenho, fatalmente você vai ganhar jogos, né? O Atlético jogou muito bem fora de casa contra o Fluminense. Teve as oportunidades que o Fluminense, acho que teve menos até, não conseguiu fazer os seus gols, depois amargou uma derrota. Cara, se coloca a bola na casinha, as vitórias acontecem. Elas vêm com naturalidade, mas é preciso jogar bem. Jogar bem, isso é muito, muito simples no futebol, essa matemática. Isso, né? Que o Marx falou tá transformado em números. O Atlético está na média do campeonato da Série A do Brasileiro, entre as equipes que criam grande chance. A média do Atlético de criação é a média do campeonato. Talvez um pouquinho para menos, um pouquinho para mais. Só que quando você vai ver a contundência, né? O aproveitamento transformar essas oportunidades em gol, aí o Galo tá muito abaixo da média. Os números, eles não refletem tudo, mas às vezes eles explicam muito. E aí é fora de casa, Abílio, Panzi, Fabrício. Fora de casa o Atlético pouco incomoda os seus adversários no resultado final.
até joguei bem, mas no resultado final, cara, eu não compareço. E num campeonato de regularidade, o Sérgio Coelho falou muito bem ali do que pretende o Atlético no Campeonato Brasileiro, buscar uma vaga na Libertadores, você tem que regular fora de casa também. Tem que começar a ganhar os seus joguinhos fora de casa para ter uma campanha ok ao longo da temporada. Ainda mais assim, se você vai enfrentar, por exemplo, um São Paulo, Flamengo, um Palmeiras, fora, um Corinthians, é sempre mais complicado, né, Marcos? Mas assim, Chapecoense é possível. A maioria dos times que vão lá agora, time grandes, que querem chegar na Libertadores, que é uma das metas do Atlético, querem ir lá e pontuar, não só pontuar, fazer os 3 pontos, né? Exato. Preparação será finalizada então amanhã, né, Henrique? É isso aí, Abílio. Às 10 da manhã, último treino, então, comandado aí pelo Eduardo Barba, do Eduardo Barba Domingues, lá na Cidade do Galo, antes deste confronto importante, quinta-feira, 7 da noite contra a Chapecoense, 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a delegação viajando às 6 da noite para Chapecó. E antes a gente vai ter a lista de relacionados. Será que o Roman vai viajar? Será que finalmente o Alexander vai viajar? Tem muito tempo que não joga o Alexander, né? E será também que o Alaminda, né? Os jogadores, o Alan Franco, o Ângel Preciado, será que esses jogadores, Júnior Alonso, estarão também relacionados? Saberemos amanhã, mas esse último treino, então, esse último ajuste, porque depois vem a maratona, né? 59 dias, 18 jogos pela frente, então o Atlético vai começar aí. Quem descansou, descansou, quem não descansou, agora é só na pausa para a Copa do Mundo lá em junho, Abílio. O que seria ideal, ô Marques, para o jogo de quinta-feira? Jogando com 3 ou com 2 zagueiros, e o que você escolheria para começar o jogo? Primeiro, Cirilo, quem treinou, treinou, né? Agora jogo de quarta e domingo, quarta e sábado, acabou, velho. E acho que esse ponto é importante que o Cláudio tocou, né? De estar todo mundo à disposição, recuperar quem tá machucado, né? O Maicon já tá de chuteira, é um reforço importante, né? Pro que o Barba gosta de meio de campo, enfim. Vai ser legal todos estarem à disposição. Para esse jogo de quarta-feira, de quinta-feira, melhor dizendo, contra o Chapecoense, muitos problemas, né? Porque muita gente nas suas seleções, de repente só Ivan Roman vai estar aí disponível. Os outros eu não acredito que vão ser aproveitados, né? Eu ouvi o Panzi falando no primeiro tempo também, concordo com ele. Não dá tempo para isso, né? E acho que privilegiar os que estão aí é importante também nessa hora de Atlético na competição, né? E acho que para essa partida o Juan deve jogar, deve ser um dos titulares. Existe a dúvida com relação ao Lianco, se de começar ou entrar no decorrer da partida para ganhar mais minutos, né? Eu sou da seguinte opinião de que se o cara tá ali disponível para treinamento, com certeza já realizou coletivos, teve jogos treinos também para preparar esses caras que estão voltando de lesão, né? Então eu acho que ele já está em condições também já de começar o jogo, e eu já começaria também, sabe? É um titular dessa equipe, é um cara que é importante para o setor defensivo do Atlético, então eu já colocaria o Lianco também para começar a jogar, para começar a ganhar ritmo e força de jogo também já no decorrer da competição aí, que é muito longa, muito extensa, né, o Cirilo? Tem que começar a usar todo mundo que está no seu elenco disponível. E o que você espera, Fabrício, desse jogo de quinta-feira entre Chapecoense e Atlético? Rapaz, eu não só de quinta-feira, mas esse calendário, o futebol brasileiro não é para amadores, viu, Cirilo? Sul-americano, meu Deus do céu. É uma viagem super complicada, né? Ele tá falando aqui que a mais tranquila é Chapecó, mas Chapecó costuma, às vezes, não ter um teto lá, né? Se pingar, não desce. Então. Ninguém vai. Jogo complicado, sempre é difícil jogar lá. Clima, provavelmente vai estar frio um pouco, a torcida abraça, é sempre mais complicado, né? O Refletores é aquele mais moda antiga do estádio. Não, cara, quem usa lente de contato, essas coisas sofre ali, já vai ser um jogo difícil pegada, né? Mas é um jogo aí que o Atlético precisa entrar com tudo, né? Eu acho que tem que pensar na vitória. Eu acho que tem que respeitar a Chapecoense e tudo, mas eu acho que o pensamento ali tem que ser de 3 pontos, e o que o Marcos falou, eu acho que esses jogadores que estão voltando tem que contar com o elenco, cara, não tem jeito, essa maratona de jogos aí, os jogadores vão ter que ter uma conscientização muito grande, né? Entre eles ali, gente, vamos, depois da Copa aí, a Copa vai ter uma fériazinha, quem não for pra Copa, a gente ali curte mais, mas agora é foco total, porque essa maratona aí não é fácil, e depois Venezuela, Santos, já fica uma semana fora aí, mas faz parte do processo. O mais importante é a galera estar consciente disso e pra conseguir o objetivo lá na frente, Cirilo. Fala, massa! Finalizando mais um vídeo aqui do canal, obrigado pela sua companhia, já peço o like de vocês aí antes de sair do vídeo, tá bom? Obrigado a todos, espero que a notícia tenha sido relevante para vocês também, e mais uma vez muito obrigado.
por fazer parte do canal e estar dando essa força aí para o crescimento do canal, tá bom? Muito obrigado mesmo. E para quem está chegando, seja muito bem-vindo. Você que está acabando de chegar aqui no canal, tá? Não conhece o canal. Esse canal aqui, ele traz notícia todos os dias do Galo, de domingo a domingo. Sempre para estar informando a massa tudo que está acontecendo dentro do clube. Você pode folhear os vídeos antigos aí que você vai ver que só temos notícias do Galo. Aqui a gente só fala do Galo. Então fique à vontade, tá? O meu convite aqui fica para vocês estarem se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação para não ficar de fora. Deixa o seu like aí para dar aquela força pro canal, não esqueça de sair do vídeo, tá? E fique à vontade para deixar sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal. A participação de vocês é importante demais pro canal crescer e a gente sempre tá olhando os comentários de vocês, tá bom? Mais uma vez, agradeço a todos pela preferência aqui pelo canal e espero que vocês gostem dos cortes que nós colocamos aqui no canal, tá? Qualquer coisa, deixem nos comentários que a gente estaremos lendo e tentando sempre melhorar cada vez mais para trazer o melhor para vocês, tá? Um forte abraço, massa, até a próxima. Surgiu notícia, a gente volta e joga aqui para vocês, tá bom? Valeu!